Olá, boa noite, meus amigos, meus irmãos queridos. Estamos aqui para mais um momento Saber e Sentir, esse momento que nos leva a refletirmos e também buscarmos uns instantes de refazimento. Vamos orar para que a prece nos coloque na sintonia ideal da vontade de Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, neste singelo momento, rogando-te um amparo para a nossa alma, forças para o nosso entendimento, luzes, a fim de que possamos ver claro e os teus mensageiros possam suprir a nossa limitação, que possamos ver além dos limites em que a nossa estreita condição nos permite, para que possamos aprender um pouco mais. Que a tua bondade nos envolva a todos nesse momento, e assim seja. Então nós vamos dar sequência ao estudo do livro Segue-me, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Hoje, a página é endereçada ao jovem cristão e espírita, né? Ao jovem cristão espírita. E onde ele, então, nos esclarece que devemos aproveitar o momento da juventude para darmos vazão a todos os apetites, a todos os comportamentos que andam na contramão da moral, do bem viver. Será que é assim que nós devemos fazer, justificando que é porque nós estamos na juventude? Então vamos ver o que a primeira carta a Timóteo, né, escrita por Paulo, no seu capítulo 4, versículo 12, o que é que Paulo diz a Timóteo, né? Aí o jovem a quem ele escreve, sabendo que ele teria aí os seus percalços, os seus enfrentamentos. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então ele dá um roteiro, né, para a juventude, que ninguém despreze essas necessidades, né, sendo fiel sempre no quê? No jeito de falar, no jeito de tratar com a vida e as pessoas, na caridade, no espírito, né, na própria essência, na fé e na pureza. E ele inicia dizendo assim, então: meu amigo da cristandade juvenil, que ninguém te despreze a mocidade. Este conselho não é nosso, foi lançado por Paulo de Tarso, o grande convertido há 19 séculos. Então esse conselho, né, essa contribuição para a juventude, não foi o Emmanuel que criou, né? Na verdade, ele extrai das cartas de Paulo para dar uma contribuição no sentido de orientar a juventude. E olha que interessante, né? Mais de 2000 anos se passaram, ou praticamente 2000 anos, e as necessidades são as mesmas. Não há muita mudança nas questões do trato, né? Na palavra, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. As necessidades continuam sendo as mesmas. Claro que não só para o jovem, mas especialmente, né? O apóstolo da gentilidade conhecia o teu soberano potencial de grandeza. A sua última carta, escrita com as lágrimas quentes do coração angustiado, foi também endereçada a Timóteo, o jovem discípulo, que permaneceria no círculo dos testemunhos de sacrifício pessoal por herdeiros dos seus padecimentos e renunciações. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então ele sabia que Timóteo iria ter esse enfrentamento, né? Essa necessidade do compromisso
do testemunho, do sacrifício pessoal, e ele então deseja orientar Timóteo quando fala que não se deve desprezar a mocidade, porque é um período onde muitas vezes é o que se verifica, né? Muitas vezes o jovem desprezando a sua própria mocidade, agindo de maneira completamente na contramão daquilo que vai legar para o seu futuro próximo muitos problemas e muitas dificuldades materiais, morais, espirituais, né? Então, é muito interessante aqui quando ele coloca então essa necessidade aqui, já antecipando os círculos de testemunhos e sacrifício pessoal que o Timóteo teria como jovem, porque ele está falando aqui para a juventude. Nós perguntamos, né? Será que a juventude deve, de alguma maneira, realmente comportar-se como vemos hoje grande número que se comportam? Não todos, não. Tem honrosas exceções, muitas pessoas agindo de maneira contrária a isso, né? Mas um grande número de criaturas, de jovens se autodestruindo, né? Destruindo-se dentro das propostas enganosas que o mundo oferece, né? E muitas vezes a retórica é a seguinte: mas você vai perder a sua juventude? Mas, como espírita, nós aprendemos que a juventude é uma etapa dentro de uma existência muito importante para a evolução do espírito. Quantas juventudes já não tivemos em outras vidas? Quantas juventudes não teremos pela frente? Porém, a consequência de tudo que acontece em cada etapa da nossa vida se manifesta na nossa própria vida. E a contribuição ou não que nós damos e daremos a Jesus, ela virá realmente desse entendimento. Porque o jovem espírita, o jovem cristão, ele precisa ter uma visão diferente. Porque ele sabe que é um espírito eterno. E que está num período chamado juventude, mas que no carreiro da evolução, na grandeza que é a vida como espírito, é um momento fugidio, mas que tem grande importância, como já teve também em outros momentos, outras vivências nossas que geraram para hoje alguns desconfortos que nós estamos experimentando. Paulo sabia que o moço é o depositário e realizador do futuro. A gente deposita, realiza e colhe, né? Em razão disso, confiava ao aprendiz a coroa da luta edificante. Então, Paulo não estava dizendo a Timóteo que tudo seria um mar de rosas, né? Que ele não teria enfrentamentos, que ele não teria lutas, como para ninguém. É assim, né? E é na juventude que a maioria das marcas que vão envolver o espírito no tempo se estabelece. Que ninguém, portanto, te menoscabe a juventude, mas não te esqueças de que o direito sem o dever é vocábulo vazio. Ah, eu tenho direito de fazer isso. Ah, eu tenho direito de fazer aquilo. Só que o direito sem o dever é vazio. É uma palavra oca. Por quê? Porque a gente deve fazer, a gente precisa fazer o que deve, não o que a gente quer. Embora, muitas vezes, a sociedade nos licencie, nos autorize. Não quer dizer que nós devamos fazer tudo o que a gente está pensando. Precisamos medir para com a moral, para com a ética, para com os valores que nós esposamos do Evangelho, do Espiritismo, se aquele comportamento convém. Porque nós sabemos que tudo que nós praticamos, tudo que nós fazemos, fica registrado em nós mesmos, em nossa natureza. Ninguém vai edificar na terra dos outros em matéria de evolução. Na evolução, nós edificamos nas nossas próprias terras.
E se essa edificação, porventura, não suportar mais para frente as intempéries, os problemas que surgirão, e ela ruir, a responsabilidade será nossa, que a construímos assim. Como hoje temos muitos enfrentamentos que são os resultados das experiências passadas, quando a gente então angariou, construiu, né? Angariamos enganos e construímos uma construção que não é sólida, que agora, quando a gente vai fazer o enfrentamento, essa construção ela vem abaixo. E aí a depressão, o desespero, as fobias, as doenças psicossomáticas, a falta de iniciativa, a falta de vontade de realizar isso ou aquilo, né? E muitas outras coisas que nos levam a perceber que em algum momento o que nós edificamos foi o que nós queríamos edificar e não o que nós devíamos. Ninguém exija sem dar, ajudando, sem ensinar, aprendendo sempre. Tudo o que nós ensinamos temos que aprender. Eu estou aqui falando aos irmãos e falando para quem? Na verdade, para mim mesmo, porque os meus ouvidos estão, né, atentos ao que a minha boca fala, até porque eu preciso dar um segmento na palavra e preciso ir entendendo o que eu estou falando. Então eu sou o primeiro a receber o ensinamento, né? Agora, eu posso exigir sem dar alguma coisa, ajudando? Não. Então, tudo que nós formos fazer nesse mundo é necessário que nós contribuamos com aquela situação antes de exigir alguma coisa. Sê, pois, em tua escalada do porvir, o exemplo dos mais jovens e dos mais velhos, que procuram no Cristo o alvo de suas aspirações, ideais e sofrimentos. Não é fácil ser exemplo, né? Modelo e guia, só Jesus. Inspiração e exemplo para os outros, podemos sê-lo cada um de nós. Mas é fácil ser exemplo? Não. Porque, em primeiro lugar, para ser exemplo, nós precisamos estar vivendo as lições que nós aprendemos e que nós falamos. E tem uma mensagem, né, do Espírito Irmão José que ele diz assim, né, todo mundo é referência para alguém. Em algum lugar, alguém te observa. Então, de alguma maneira, alguém nos observa. Observa o que fazemos, como nos comportamos. E aí nós exemplificamos o que fazer, né? E muitas vezes o que não fazer também, mas exemplificamos. Então, nessa vida, eu sempre costumo dizer, né, nas nossas reflexões, que a gente aprende o que fazer e o que não fazer com as atitudes dos outros. Se a gente tiver conhecimento e a gente conseguir julgar as ações de maneira mais atenta, nós vamos aprendendo o que fazer e o que não fazer. Senão, nós acabamos copiando exemplos profundamente negativos, né? E nós verificamos hoje uma quantidade muito grande de jovens seguindo como se fossem manadas, né? Que vão para uma mesma direção sem raciocinar, sem pensar exatamente nas consequências que aqueles atos, que aquele comportamento está tendo. Rumamos para uma direção e vamos seguindo todo mundo. Nós estávamos descansando numa propriedade de um rancho de uns amigos, né, nossos queridos. Não estávamos aglomerando lá, estávamos apenas 2 ou 3 pessoas. Estávamos ali observando as águas quando passou um barco com umas 20 ou 30 pessoas mais ou menos. Olha, é uma coisa impossível de descrever o que estava acontecendo naquele barco. Percebíamos que era 90% juventude,
A música era pornográfica, descrevendo minuciosamente pornografia na letra, enquanto o cantor cantava, descrevia pornograficamente as cenas. O álcool era de uma quantidade tamanha que as pessoas despejavam nas cabeças dos outros copos cheios de bebida, literalmente tomando banho de bebida. Isso, todo mundo ali no embalo, né? Naquele embalo daquele momento ali, sendo conduzidos, como Jesus disse, né? Quando um cego guia outro cego, ambos caem no fosso. Então é um comportamento devido a esse? Não é. Porque esse tipo de lascívia, ou de lassidão, ou de frouxidão moral, o que ele vai fazer? Ele vai levar o espírito a depois fixar nas telas do inconsciente, na sua memória, nos seus sentimentos, um efeito profundamente danoso, onde a culpa, onde o medo e outros sentimentos menos dignos vão atormentá-lo em um futuro não muito distante. Quando fazemos o que queremos e não o que nós devemos, nós criamos essas experiências, né, negativas. Alguém pode chamar aquilo de música, mas, infelizmente, nós temos segmentos hoje da música que não pode ser chamado de música. É um espetáculo de horror moral, mas música não é. Envergonha aqueles que escutam e deixam sobrecitados aqueles que estão nessa sintonia, porque ela estimula a permissividade em todos os campos que se imagina, inclusive da sexualidade, que tem um registro profundamente doloroso nas emoções, na intimidade do espírito, que vai sofrer no futuro com essa dificuldade. Consagra-te à palavra elevada e consoladora, ou seja, podemos falar bem, elevando, consolando, e não usar a palavra para esse fim que eu acabei de falar, para cantar o que nós não devemos, para falar aquilo que não é proveitoso e que leva também outras pessoas a um relaxamento moral, né? Então tem que se falar ajudando, consolando, amparando, né? Tem um ditado que diz assim, né? Se você não sabe o que dizer, fique em silêncio. Se as, se as tuas palavras não forem melhores do que o teu silêncio, então silencia, porque elas não vão, se elas não forem contribuir. Porque a pessoa fala assim, o que tem que falar? A gente joga conversa fora. Ninguém joga conversa fora. Esse é o grande problema. No livro Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel fala que a boca, ela emana, junto com as palavras, o recurso emocional, moral que o espírito detém. E isso vai e hospeda-se no coração do outro. Não é só o entendimento que percebe, é o coração que percebe também. Então é muito importante que nós tomemos cuidado com o que a gente fala, porque a gente está influenciando as pessoas, né? E a boca fala, segundo Jesus, do que está cheio o coração. Guarda a bondade e a compreensão no trato com todos os companheiros e situações que te cercam. Usar de bondade, né? Tratar as pessoas com bondade. Só nesse período agora, tem muita gente tensa, muita gente passando por dificuldades. Nós temos que ter bondade no trato. Tratar as pessoas com carinho, com compreensão. Eu não vou aceitar o que o outro está fazendo de errado, mas eu posso compreendê-lo. Não querer destruí-lo, não querer acabar com ele, né? Não querer, no trato, me privilegiar por alguma habilidade que eu tenho, por algo que eu tenho emocionalmente melhor ou materialmente. Atende à caridade que te pede estímulo e paz, harmonia e auxílio para todos. Olha o que a caridade pede: estímulo e paz. Que a gente se motive, que a gente vá na direção da necessidade, mas também com paz, com harmonia.
auxiliando a todos, novamente. Sublima o teu espírito na glória de servir. Então, em vez de deixarmos-nos conduzir pelas correntes, né, que vão nos arrastando socialmente, pelos costumes que se criam como normais e não são comuns, mas não são normais. Então é comum cantar uma música daquela, mas não é normal. É comum ter aquele comportamento de permissividade moral ali, mas não é normal. O normal não é aquilo. O normal é o respeito, né? Então, que a gente sublime na glória de servir a causa do amor e do bem. Santifica a fé viva, confiando no Senhor e em ti mesmo, na lavoura do bem que deve ser cultivada todos os dias. Escolher a atividade do bem todos os dias. Passar em revista o nosso pensamento, o nosso sentimento, para a gente poder ver o que a gente está dando, como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. Conserva a pureza dos teus sentimentos, a fim de que o teu amor seja invariavelmente puro, na verdadeira comunhão com a humanidade. Então, ao purificar o nosso coração, agindo corretamente, dignamente, falando bem, trabalhando pelo bem do próximo, nós vamos fazendo o quê? Fortalecendo a nossa fé e os nossos sentimentos. E ajudamos a tudo e a todos. Né? Abre as portas da tua alma a tudo o que seja útil, nobre, belo e santificante. Olha o que o Emmanuel nos sugere, né? Que a gente abra, sim, as portas da nossa alma, não as permissividades que o mundo tem nos oferecido. A gente pode até achar que usando as nossas energias como nós usamos, completamente descomprometidos com o amor, isso vai gerar uma coisa boa para nós, mas não vai. O único jeito é a gente ser útil, nobre, belo e santificante, né, naquilo que nós fazemos. De braços devotados ao serviço da Boa Nova, pela terra regenerada e feliz. Sigamos com a vanguarda dos nossos benfeitores, ao encontro do divino amanhã. Uma pleiade amorosa de espíritos nos ajudam todos os dias a sermos melhores. Vamos seguir com eles. Vamos aproveitar os seus conselhos, seus direcionamentos. Vamos ouvir na acústica de nossa alma a voz benemérita, amorosa, de quem pratica a caridade para conosco, ajudando-nos, indicando-nos o caminho. Vamos pensar para a nossa vida ser útil e santificada. Não quer dizer que a gente vai sair da terra santo, não. Não é isso. Mas santificados, o que é santificados? Aqueles que fizeram o seu melhor. Santificaram o caminho. Santos, anjos puros, nós não somos e nem sairemos daqui assim. Mas nós podemos santificar o propósito de estar aqui, fazendo o nosso melhor, na direção do bem, do amor, e evitando todos os descalabros morais, todas as permissividades. Não é porque o mundo permite, não é porque está na moda, não é porque as outras pessoas fazem, que nós também devemos fazer. Porque na hora do acerto de contas da consciência, ninguém estará conosco. Somos nós conosco mesmo. Basta ouvirmos as comunicações dos espíritos e nós vamos perceber quando eles falam que ninguém estava com ninguém. Por mais que a gente reclame dos outros, que foi induzido, que foi seduzido, que foi isso, que foi aquilo, o espírito é obrigado a observar o porquê fez o que fez. E vai descobrir que fez por sua inteira liberdade, por suas escolhas, né? Então que as nossas escolhas sejam as melhores, as mais iluminadas, desde o florescer da juventude, que é o período mais importante para a nossa edificação moral, espiritual, até mesmo material, mas sempre nos campos de fazer o que deve e não geralmente o que a gente quer fazer. Então vamos nesse momento, mergulhando no clima tranquilo e amoroso que já estamos. E foi criado pelos amados benfeitores, com o objetivo de abraçar o nosso coração, a fim de que tenhamos força, determinação e paz na caminhada. Sintamos o refrigério vindo da brisa refrescante da natureza angélica de Jesus e dos amados benfeitores que nos circundam.
Pensemos na bondade, no amor, com que somos agraciados todos os dias. Louvemos a oportunidade de cada momento na Terra, com o espírito renovado, fortalecido no bem, na meditação do Evangelho, dos conselhos que a doutrina espírita oferece. Se a juventude povoa o teu coração, seja um jovem espírita cristão que atende às indicações de Jesus, a fim de ser melhor. E assim queremos dizer, depois desse momento de refrigério, de abraço, de acalento de alma, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meus irmãos.